Representantes do Irã deixaram o Catar e suspenderam as negociações enquanto o país prepara o funeral de Ali Khamenei, meses após a morte do líder supremo. Ele foi morto nos primeiros ataques dos Estados Unidos a Teherã. Os militares iranianos alertaram os Estados Unidos e Israel para não lançarem ataques durante o funeral. A correspondente Mariana Janjacmo nos traz mais informações direto dos estúdios da CNN em Washington. Muito bem-vinda, Mariana. Boa tarde. Oi, Yuri, obrigada. Boa tarde a todos. Esse funeral deve acontecer durante vários dias, um funeral do antigo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto em fevereiro durante os ataques ordenados por Estados Unidos e Israel. E esse funeral, na verdade, é uma demonstração de sobrevivência do regime dos Ayatollahs. É uma demonstração de que o regime sobreviveu, apesar da morte de Ali Khamenei, e as autoridades iranianas fazem questão de deixar isso bem claro. Uma das principais autoridades do exército iraniano disse que os Estados Unidos devem evitar qualquer tipo de erro de cálculo nos próximos dias, já que o país estará assim dedicado e completamente concentrado ali, focado nesse funeral de Ali Khamenei, que acontece, olha só, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos comemoram aqui a independência, né, o 4 de julho, os 250 anos de independência dos Estados Unidos. Então, durante todo esse tempo, o país deve estar focado nesse funeral, pelo menos é isso que as autoridades querem transmitir, é isso que a TV estatal iraniana quer transmitir. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, convocou as pessoas a irem às ruas, disse que esse funeral é o começo de um novo capítulo para o Irã. E, claro, fica a pergunta sobre como será a participação, se é que haverá alguma participação do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que ficou ferido durante os ataques também e até agora não foi visto publicamente. Mas é sim uma estratégia do Irã, e isso fica claro, para demonstrar que, apesar desses ataques dos Estados Unidos e de Israel, o regime dos Ayatollahs sobreviveu e continua. E por isso o Irã quer mostrar, quer imagens de ruas cheias, quer mostrar uma mobilização muito grande para esse funeral. E também com isso as conversas então ficam pausadas. Uma rodada de conversas que estava acontecendo em Doha, no Catar, foi pausada por causa desse funeral. Os mediadores que estão organizando essas conversas, o Paquistão e o Catar, disseram que as conversas estavam indo bem e serão retomadas o mais rápido possível, mas a gente não sabe exatamente o que estava sendo discutido no Catar. A gente não sabe exatamente quais pontos que estavam ali na mesa. Fontes dizem que as autoridades iranianas queriam falar sobre a retirada de sanções, o descongelamento de recursos durante essas negociações, e que os enviados dos Estados Unidos queriam impedir que o Irã cobrasse pela passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Porque, só para a gente lembrar, essa cobrança não pode acontecer pela lei, né, do ponto de vista da lei marítima, do direito internacional. Você não pode cobrar pedágio para passagem de navios por um lugar como o Estreito de Hormuz. Mas existe uma área muito mais cinzenta, que é a cobrança por serviços. E é exatamente essa área cinzenta que o Irã parece querer explorar, mas esse é um dos pontos que está no acordo, naquele acordo que previu o cessar-fogo de 2 meses para discussões técnicas. Então isso pode estar sendo discutido agora no Catar, né? Ou estava, por causa, já que há essa pausa, mas mesmo assim a gente não tem clareza exatamente sobre o que é que está sendo discutido ou não. E agora o que fica claro, né, apesar da falta de clareza das discussões, é a intenção das autoridades iranianas de fazer essa demonstração de força e sobrevivência do regime dos Ayatollahs, dando muito peso, muita importância para esse funeral que acontece agora, depois da morte de Ali Khamenei, que foi em fevereiro. Agora acontece esse funeral de 5 dias, com 5 dias de duração. Yuri e Débora.